Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, e estamos no livro de Deuteronômio. Como Deus tem nos falado, né? Quanta coisa aqui. São as últimas palavras de Moisés, e Moisés está interessado em simplesmente fazer com que a nova geração não cometa os erros da antiga geração. Nós ontem trabalhamos até o versículo 8 com todos os irmãos e agora, olhando do versículo 9 em diante, nós temos uma nova ordem da parte de Deus. Que ordem foi esta? Deus agora determina que não se mexam, Israel, obviamente, tendo que atravessar um caminho diferente do que seria o caminho mais simples de entrar em Canaã, Deus determina que simplesmente não incomode os descendentes de Ló. Sim, os descendentes de Ló. Você se lembra de Ló, o sobrinho de Abraão, que teve que fugir de Sodoma e Gomorra, e que as filhas o embebedaram para que, através de um incesto, sim, isso aconteceu, elas tivessem filhos do seu pai, e daí surgiram os amonitas e os moabitas. Ah, pastor, agora eu estou entendendo do versículo 9 em diante, quando Deus simplesmente diz que não era para contender nem com os amonitas, nem com os moabitas. Sim, exatamente isso, exatamente isso. Na medida em que eles têm que se movimentar por um espaço que não estava, obviamente, nos planos, eles pensavam em passar por Seir, né? E passando no território dos filhos de Esaú, eles poderiam cortar caminho, mas na medida que não deixaram, tiveram que dar uma volta muito grande e literalmente tiveram que passar pelo caminho do deserto de Moabe. E aí, a partir do versículo 9, assim diz: Então o Senhor me disse, não incomodes os moabitas, e nem contendas com eles em combate, pois nada te darei da sua terra. Eu dei Ar aos filhos de Ló por herança. Antes habitavam ali os Emins, um povo grande, numeroso, alto como os Enaquins. Também esses foram considerados como Refaíns, assim como os Enaquins. Povo grande, né, e forte, né? Mas que Deus deu aos filhos de Ló, os Moabitas. E os Moabitas lhe chamavam de Emins. Outrora, os Oreus também habitavam em Seir, e os filhos de Esaú, porém, os desalojaram e destruíram, habitando no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que o Senhor lhes dera. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. E assim passamos o ribeiro de Zerede. Os dias que caminhamos desde Cádiz Barnei até passarmos o ribeiro de Zerede, foram 38 anos até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do acampamento, como o Senhor jurou. A mão do Senhor esteve contra eles para os eliminar do meio do acampamento até a sua completa extinção. Ora, quando todos os homens de guerra se extinguiram do meio do acampamento pela morte, o Senhor me disse: Hoje passarás por Ar. Ar era uma pequena cidade, irmãos, na fronteira de Moabe, como está dito aqui na palavra de Deus. E o versículo 19 diz: E te aproximarás dos filhos de Amon, não os incomodes, nem contendas com eles em combate, pois nada te darei da sua terra. Os filhos de Ló, aos filhos de Ló, dei-a por herança.
Também esta era considerada a terra de Refaíns, que outrora moravam lá, como grandes gigantes, que os filhos de Amon chamavam de Zanzumins, um povo grande, numeroso, de estatura alta, tal como os Enaquins, e o Senhor os despojou e destruiu diante dos amonitas, que os desalojaram e habitaram em seu lugar. E o Senhor havia feito o mesmo com os filhos de Esaú que habitavam em Seir, diante dos quais exterminou os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo os desalojado, habitaram no seu lugar até o dia de hoje. Até o dia de hoje. E aí o versículo 24 diz: Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Vê, na tua mão entreguei Seom, o amorreu, rei de Esbom, sua terra. Começa a conquistá-la, guerreando contra eles. Então veja que interessante, né? Veja que interessante, né? Como Deus simplesmente, ele é Deus de misericórdia em matéria de gerações, né? Porque literalmente os amonitas, né? E os moabitas não foram objetos de ataque do povo de Israel por causa de Ló, né? E os edomitas, por causa de Esaú. Veja que por amor a Abraão, Deus salva Ló. Ló estava naquela cidade chamada Sodoma, Gomorra, e ele tem que se separar de Abraão em razão de tudo aquilo que vimos no Gênesis. Ou seja, não deu para viver junto, era muito gado, pouca terra. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló brigam. E aí Abraão, que era mais velho, poderia escolher, poderia dizer o que queria, e aí Ló teria que ir para o outro lado. Abraão, de forma simplesmente maravilhosa, simplesmente deixou Ló escolher. E Ló escolheu o que havia de mais bonito, foi se aproximar de Sodoma e Gomorra, e todo mundo sabe o que aconteceu. Ele tem que sair correndo da cidade, e sua esposa se transforma em estátua de sal, e ficam suas filhas, e geram os amonitas e geram os moabitas, amonitas e moabitas. E agora nós vemos pela segunda vez Deus tendo misericórdia. É interessante que uma história como essa, ela passa despercebida. Mas veja que, por intermédio de Deuteronômio, nós temos um complemento daquilo que aconteceu lá em Gênesis. E Deuteronômio nos diz que esses dois meninos, Amon e Moabe, crescem, se tornam grandes homens, se tornam líderes de todo um povo e que, por amor literalmente a Abraão, Ló é abençoado nesses dois meninos e eles vão para estas terras, eles desapossam os povos dessa terra. Veja que Deus diz de forma muito clara: eu dei, e o Senhor dá por amor a Ló e mais ainda por amor a Abraão. E nesse ponto, quando Israel tem que dar a volta e não pode brigar com seu irmão Esaú, né? E que encontra os seus, poderíamos dizer, primos, né? Os amonitas e os moabitas, Deus também diz: não toque neles. O Senhor, de forma muito clara, diz: não é para tocar, não é para tirar nada, porque eu dei esta terra que eles estão na mão deles, na mão deles. Interessante, né, que Deus de misericórdia, a gente não tem dimensão, mas você sabia que
Israel aqui não passa por cima desses dois povos, aparentados deles, porque um dia Abraão intercede por Ló. Abraão intercede por Ló, irmãos. Abraão vem, se tiver 50 justos, não destruirei a terra. Se tiver 10, não destruirei. Se tiver até chegar a 5, e em Sodoma e Gomorra não tinha 5 justos, mas tinha um, o justo Ló. No Novo Testamento ele é chamado de o justo Ló. E por amor a Abraão, Deus conserva esses dois meninos. Por amor a Abraão e a Ló, eles se tornam estes povos. E por amor a Abraão e a Ló e a intercessão, olha que lindo. Você vê em Deuteronômio esses dois povos sendo conservados em uma terra que Deus deu. Que Deus deu. E literalmente Israel passando pelo lado dos seus primos. Israel nessa época já trazia terror a todos os povos onde passava, e Deus simplesmente dizendo: não toque em nada deles, porque eu dei a eles. Eu, quando olho um texto desse, eu fico assustado, porque eu vejo a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Aqui não se diz que esses povos serviam a Deus, mas aqui se diz de forma muito clara nas entrelinhas que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Abraão orou para que simplesmente Ló sobrevivesse à destruição de Sodoma e Gomorra. E a oração de Abraão retumbou de forma tão grande no coração de Deus, que Deus não só preservou Ló, como Deus ainda preservou a descendência incestuosa de Ló, porque Ló teve filhos com suas filhas. Embriagado foi, enganado foi. E não só preservou, como deu uma terra. E não só deu uma terra, como aqui Deus, de forma muito clara, tranquila e direta, ainda diz: não incomodes os teus primos. Primos, eu coloquei primos, não está na Bíblia, mas não incomodes os teus primos. Meu irmão, vale a pena servir a Deus. Vale, como vale a pena servir a Deus. Talvez você se sinta um único justo no meio de uma família inteira. Não pare de interceder. A sua intercessão produzirá efeitos que você nem tem dimensão. Mesmo depois da tua morte, a tua intercessão ainda trará bênçãos e muitas bênçãos. É por isso que pais não podem parar de interceder pelos filhos. É por isso que avós não podem parar de interceder por netos. É por isso que primos não podem parar de interceder por primos. É por isso que sobrinhos não podem parar de interceder por tios. É por isso que você pode interceder. E olha, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Creia absolutamente nisso. Se você não ouviu direito, eu vou repetir. Abraão intercede por Ló. Ló se salva da destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão, mesmo não sabendo, a intercessão dele alcança os filhos incestuosos de Ló. Eles se tornam dois povos muito grandes. Eles conquistam terras de gigantes, porque Deus deu para eles. O texto diz: eu dei para eles. Esses homens serviam a Deus? Acho que não, irmãos. Acho que não. Pelo que li desses dois povos, esses homens temiam a Deus? Não. Uai, mas por que tanta bênção na vida deles? Por causa de um homem que foi chamado amigo de Deus e que intercedeu pelo patriarca de todos eles, Ló. E aí os meninos crescem, são povos,
adquirem terras de gigantes. A Bíblia faz questão de descrever isso. Isso aqui não está de graça na Bíblia. Terra de gigantes. E quando Israel passa e poderia simplesmente destruí-los e já ir tomando a terra, Deus diz: não toque nesta terra. Meu irmão, não pare de interceder nunca, não pare de clamar nunca, não pare de pedir nunca. Talvez você, antes de morrer, veja grande parte das tuas intercessões sendo realizadas, mas eu te garanto, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e você foi justificado por Cristo. Aqui está um texto que prova que as suas orações produzem muito mais do que você pensa. Então, joelhos, clame, 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 clame por tua família, clame por tua rua, clame por tua quadra, clame por tua cidade, clame pelo teu país. O Senhor, por amor de ti, há de ter misericórdia de todo um país, meu irmão. Clame, porque o Senhor está contigo. E eu sei que você ouve agora a voz do Senhor. Eu sei que você tem consciência que quem nesse momento usa meus lábios é o próprio Senhor. Eu sou mero instrumento dele. E que lindo um texto como esse, irmãos. Que lindo um texto como esse. Amados, Deuteronômio é um espetáculo. É um espetáculo. E nós vamos parando por aqui. Amanhã é domingo. Amanhã é Santa Ceia. Vem cear conosco, vem se alegrar conosco. Vamos comer do corpo, beber do sangue de Cristo, para ter parte com Ele e sermos ressuscitados. Nossa ceia não está terminando tarde, ela está bem objetiva, bem compacta, né? E no mais tardar, 11 horas, a gente já está saindo e o dia continua, e à noite, grande festa. Então, vamos cear amanhã. E guarda isso no teu coração. Guarde Deuteronômio, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo de número 23. E veja o quanto ele fala ao nosso coração. Aqui, pastor Gedeon Júnior. Muito obrigado por ter estado comigo nesses momentos tão bons. Eu quero agradecer o fato de você ter me dado um pouco do seu tempo. Muito obrigado, ó Deus amado, por poder compartilhar tua palavra. Muito obrigado, ó querido Ministério, pela confiança. Muito obrigado, pastora presidente Loide Ramos, pela confiança. Então, até amanhã na ceia. E segunda-feira terminamos o capítulo número 2. Um grande beijo. A paz do Senhor.